Deuteronômio capítulo 16, 8 a 12, diz assim: 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias na tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme a prosperidade, conforme a colheita. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva que está no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, celebrarás a festa. Lembrar-te-ás que foste servo, escravo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. A festa que chamamos de festa de Pentecostes é a festa da colheita. Deus instituiu 3 principais festas e deu como princípio, como decreto, para que todos os anos eles não parassem de celebrar. Para quem? Para Israel, para o povo de Deus. Israel é a semente, Israel é o tronco, a igreja são os galhos que foram, a árvore que foi enxertada nesse tronco. Com o passar dos séculos, a igreja se perdeu e entraram outras festas no lugar das festas que foram instituídas por Deus. Festas outras que não são bíblicas. Portanto, celebrar Páscoa no modelo bíblico e não na do coelho, celebrar Pentecoste, festa da colheita, das primícias, e celebrar tabernáculos. Páscoa fala da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. Há uma transição para o Novo Testamento. Um cordeiro foi derramado em favor de cada família, e na cruz do Calvário o Cordeiro de Deus, Jesus, deu a vida por causa dos nossos pecados. Pentecoste, festa da colheita. Essa festa acontece exatamente agora, está acontecendo ainda em Israel, ou terminou hoje. E é exatamente no dia da festa da colheita, 50 dias depois da festa da Páscoa, era celebrada a festa das semanas, festa das colheitas, festa das primícias. E no Novo Testamento, por causa do termo 50, originou o nome Pentecostes, 50º dia. E é na festa de Pentecostes, preste atenção nisso, depois da ressurreição de Jesus, por ocasião da festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, inaugurando então um novo tempo no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo, como prometido em Joel, foi derramado na festa de Pentecostes, ou na festa das semanas, na festa da colheita. E tem uma festa que nós celebramos, que é tabernáculos, que esse portal ainda está aberto. Festa da Páscoa, Jesus já deu a vida. Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Festa de tabernáculos é a nossa proclamação da volta do Cordeiro de Deus, da volta do Messias. Portanto, a festa da colheita é a festa das primícias, da cega, uma festa que fala da prosperidade, da colheita daquilo que foi semeado.
A palavra em hebraico para esta festa é Shavuot, que significa 7 semanas. Ao final da colheita do cereal eram feitas a entrega das chamadas primícias, ou a entrega dos primeiros frutos, conforme Êxodo 23, versículo 16. O nome, como eu disse, Pentecostes, não é original e nem pertence à língua hebraica na qual o Antigo Testamento foi escrito. O nome Pentecostes surgiu durante a dominação grega, 333 a 66 a.C., parte dos judeus que falavam o idioma grego, por isso a expressão, eles foram helenizados. A Grécia trouxe sua cultura e começou então a sufocar a cultura hebraica, a cultura judaica, a cultura bíblica. Então vem essa expressão Pentecostes. Alguns grupos israelitas deram outros 2 nomes para a festa de Shavuot. Popularmente ela também era conhecida como Kazir, colheita, ou Yom HaBikurim, dia dos primeiros frutos, ou primícias. Estes 4 nomes atribuídos à festa carregam uma razão de ser. No Antigo Testamento, o nome expressa a realidade do ser que carrega. Dessa forma, o nome Shavuot tem sua razão de ser por estender-se por 7 semanas após a festa da Páscoa. O nome grego Pentecostes é porque a festa é celebrada 50 dias após a Páscoa. A denominação Kazir, o nome Kazir, colheita, é porque a festa acontecia anualmente durante a colheita da cevada, do trigo. E por fim, o nome Yom HaBikurim, dia dos primeiros frutos ou primícias, porque uma das partes da festa constituía-se da apresentação dos primeiros frutos e os melhores frutos daquela colheita a Deus. Festival muito poderoso, aonde eles levavam a colheita e apresentavam a Deus. E eles ainda separavam o que a Bíblia chama de primícias, os primeiros frutos, eles não comiam os primeiros frutos, eles entregavam a Deus, para os sacerdotes comê-lo. O nome da festa da colheita é o mais antigo, pois basicamente essa festa tinha como tema a cega, isto é, a colheita dos cereais. Objeto da celebração: qual é o propósito de Deus com a festa da colheita? Deus sempre tem objetivos pedagógicos, isto é, quer nos ensinar. Primeiro, sinalizar para as gerações que Deus é criador e está presente no mundo criado por Ele e através dos seus atos salvíficos. Portanto, entenda que todo o ensino do Pentateuco, todo o ensino, ele era oral, ele era transmitido de pai para filho, e assim de geração em geração. Hoje nós temos a Bíblia, mas no início, na saída do povo do Egito, toda a história sendo construída, até a formação do Pentateuco, e depois a própria Torá, eles não tinham os textos que temos nos primeiros séculos da existência de Israel. Então Deus instituiu as festas para que as festas fossem um memorial, para que os pais de forma prática celebrassem e ensinassem seus filhos. Isso é didática, isso é pedagogia. Nós precisamos resgatar esses princípios, ensinar a palavra de Deus de forma que ela alcance as gerações. Amém? Então entenda, eles celebravam a festa, toda a família, todo o povo, e eles eram ordenados. E depois, quando eles se constituem em nação, e agora tem Jerusalém, a sede, a capital, então eles saíam das suas cidades e iam em procissões, inúmeros grupos das mais diversas tribos, das 12 tribos, caminhando para Jerusalém, para oferecer festa ao Senhor. E eram 7 dias de festa, irmãos. É fantástico, isso é muito poderoso. Eles ofereciam ao Senhor
a colheita. Isto é, declarando para Deus: Deus, de ti nós dependemos, das tuas mãos vêm os nossos recursos. Eles ensinavam os filhos aprendiam de seus pais a dependerem de Deus, a confiar em Deus, a esperar em Deus, a louvar a Deus, a crer que Deus é o Deus da provisão. Glorifica Jesus. Também cabia ao povo a tarefa de agradecer a Deus e planejar em comunidade. Ao longo dos séculos, o povo bíblico reunia-se para prestar culto a Deus com dois motivos em mente. Primeiro, Israel celebrava a abundante colheita do trigo e cevada, entre outros cereais plantados, produzidos em seus campos. A geografia do Oriente Médio pode explicar os motivos da alegria dos idealizadores da festa. É que boa parte da terra é uma terra árida, extensos desertos. Portanto, produzir naquela terra é fruto de milagre. E eles entenderam isso. Eles clamavam, oravam, esperavam a chuva, dependiam da fidelidade de Deus. E Deus dizia: se vocês andarem em obediência, não vai faltar a chuva nas estações do ano. Se vocês andarem em obediência, não faltará prosperidade. A colheita será 30, 60 e a 100 por um. Mas precisa que vocês andem em obediência, andem na minha presença. Todas as vezes que o povo desviava o coração de Deus, todas as vezes que eles decidiam andar pelo caminho da desobediência, os céus travavam. Eles não tinham irrigação, eles dependiam da chuva. O céu se tornava céu de bronze. Os inimigos se levantavam, as nações se levantavam e os atacavam, até que eles, açoitados como consequência da desobediência, voltavam o coração para Deus e viam o cuidado e a fidelidade de Deus. Te pergunto, hoje é diferente? A palavra é a mesma. Anda na presença do Senhor e você terá delícias na sua vida. Anda na presença do Senhor, seja santo ao Senhor, ande na presença de Deus e você verá o maná do céu, você verá as portas de emprego abertas, você verá prosperidade, você terá saúde, você terá bênção, a sua família será restaurada, abençoada. Tem alguém aqui para bendizer o Senhor? Qualquer desastre climático podia provocar fome entre o povo. Portanto, a boa colheita significava explosão de alegria. Aleluia. Aí eles passaram também a uma segunda prática importantíssima: o estudo da Torá. A partir já do 5º século antes de Cristo, nas festas, a partir de Neemias, de Esdras, eles se reuniram, depois que a nação tinha passado por 70 anos de cativeiro, e que Deus faz uma obra poderosa, os traz de volta, eles vão reconstruir a cidade, e eles se reúnem na praça, preste atenção, na praça, a manhã inteira de leitura da Bíblia, várias horas, e o povo não arredava o pé. Tal era a sede de Deus, tal era a alegria de se reunir, tal era a alegria de estar diante de Deus e de ouvir a voz de Deus, porque eles foram privados da palavra de Deus por tanto tempo. Hoje nós temos a Bíblia das mais diversas formas, inclusive nos nossos celulares. A gente tem várias versões. A questão hoje não é ter a Bíblia, é ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia, é manusear a Bíblia, é ter prazer na leitura da Bíblia. O povo bíblico encontrou mais motivos para agradecer a Deus durante a celebração da festa das semanas. Ele entendeu que a gratidão a Deus pelos cereais colhidos naquela safra poderia ser estendida aos mandamentos divinos. E em dado momento da história, eles começaram então a essa prática pública de leitura da Bíblia para toda a congregação. Provavelmente o Salmo 19 foi composto e cantado nesse ambiente.
Suas palavras assim sugerem: a Torá de Javé é perfeita, isso é, a lei do Senhor é perfeita e restaura a vida, e dá sabedoria ao simples, e alegra o coração, e ilumina os olhos, e permanece para sempre, todos igualmente justos. O Salmo 119 também é produto desse forte sentimento de gratidão pelas normas e estatutos concedidos por Deus. Agora, queridos, vamos fazer uma transição para o Novo Testamento. A festa de Pentecostes e o derramamento do Espírito. No calendário da igreja cristã, celebramos hoje o derramamento do Espírito Santo, como cumprimento da promessa de Deus feita por Jesus em Lucas capítulo 24. Versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas, e eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, então a promessa foi feita. Depois da ressurreição de Jesus, ele permanece por 40 dias na terra, celebrando, abençoando, ministrando, edificando o povo. E depois ele diz: agora fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Há uma promessa para se cumprir: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Agora veja o cumprimento: 50 dias depois, exatamente numa festa, numa ocasião como esta, de festa da colheita. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso é, passado os 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre... Imagina, eles estavam num grupo, assim como vocês estão, 120 pessoas, homens e mulheres, por uma semana inteira de oração, de busca, esperando o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa, esperando o derramamento do Espírito Santo de Deus. Quando chega o 50º dia, o dia da festa das semanas, da colheita, o Espírito Santo entrou naquela sala, entrou naquele ambiente, e eles puderam ver. Você conhece a expressão língua de fogo? Isto é, como fachos de fogo, que foi sendo liberado sobre cada um. Todos os 120 foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Foi um alvoroço, uma loucura. Todo mundo orando em línguas, e ninguém sabia o que era aquilo. Eles não eram cultos. Estavam naquele tempo morando em Jerusalém judeus de várias partes do mundo, da diáspora, da dispersão, que haviam sido dispersos, e eles estavam em Jerusalém nesse tempo. Pessoas de origem judaica, porém falando em línguas diferentes, línguas estrangeiras mesmo, porém o povo orava em línguas, a adoração subia ao céu, mas quem estava ouvindo, ouvia na sua própria língua. Foi um alvoroço. Virou uma confusão na cidade. Aleluia! E aí é que eles são interrogados: o que é que está acontecendo? Eles são, essa gente é inculta, eles são da Galileia, é gente que não estudou, é gente que não formou, é gente que vive da pesca, é gente simples, é gente lá do campo.
E aí é que Pedro se levanta e diz: o que está acontecendo é o que foi profetizado em Joel, que depois desses dias seria derramado do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Inaugura-se a igreja. A igreja nasceu no Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre o povo. Agora Pedro, um homem inculto, se levanta no poder do Espírito de Deus e explica agora a missão, explica para eles o que Jesus tinha feito no seu ministério, explica a sua morte, a ressurreição, agora o batismo com o Espírito Santo, e diz: Ele é o Messias. Vocês estão aqui comigo? Ele é o Messias prometido, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E 3.000 pessoas de uma vez só se levantaram, se rendendo a Jesus como Senhor e Salvador, e foram batizados. O batismo com o Espírito Santo é para te dar autoridade, aleluia. O batismo com o Espírito Santo é para te dar poder. O batismo com o Espírito Santo é para te capacitar. Para quê? Para servir, para ganhar vidas. Não existe crente 007, não existe crente que não dá fruto, não existe crente que só enche, sapateia e não sei mais o que, uma meninice tantas vezes. Não tem problema sapatear, não tem problema rolar, não tem problema pular, não tem problema dançar, mas você não pode viver disso. Quando você se levantar, você tem que andar no Espírito de Deus. Os frutos do Espírito têm que se refletir na nossa vida, como diz em Gálatas capítulo 5, 22, a nossa vida tem que ser mudada. Não, preste atenção, olha para mim em nome de Jesus. Eu e você, tem coisas ruins na nossa vida, sim, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem coisas na minha vida que eu não gosto, tem na sua? Sim ou não? Ok. Nós temos que andar cheios do Espírito Santo de Deus, para que as coisas ruins morram, para que as coisas da nossa velha natureza. Quais são? Quais são? Velha natureza. Não, velha natureza. Prostituição, inimizade, confusão, porfia. Que mais? Ciúmes, que mais? Avareza, ira. Isso aí é da nossa carne, a nossa carne produz. Mas quando nós andamos no poder do Espírito Santo de Deus, essas coisas morrem. Diz a Bíblia que elas são colocadas debaixo dos nossos pés, e agora começa a brotar, a surgir o fruto do Espírito na nossa vida. Põe o microfone, meu amor, e fala para eles quais são agora, qual é esse resultado, qual é esse fruto do Espírito? Paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança, amor, bondade, longanimidade. Amém? Então preste atenção. Ninguém vai ao Pai a não ser através da obra do Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? O apóstolo Paulo fala que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem e nos sela. É de Deus. Pronto, acabou. O que temos que fazer? Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos fortes da carne. A carne milita contra o Espírito. É uma guerra. É uma guerra. Isso é, a nossa velha natureza, a nossa carne quer pecar, quer desobedecer, quer fazer as coisas que agradam a carne. Mas nós temos que fazer o quê? Nos afastarmos de tudo aquilo que alimenta a nossa carne, que alimenta a nossa fraqueza, que alimenta o lado ruim da nossa vida, e nos encher de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Mais forte. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então é tempo de andar no poder do Espírito de Deus. Quais são os sinais? Mudança de vida, transformação. O que eu fazia, eu não faço mais. Você pode dizer: o que eu fazia, eu não faço mais. Como isso é possível?
Quanto mais você se achega a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Aleluia. Quanto mais você se encher do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito vai brotando na sua vida. Daqui a pouco você vê que as áreas da sua vida você vai andando em vitória, você passa a vencer. Aquelas coisas que antes você fazia, você agora tem força para dizer não ao pecado, força para dizer não à prostituição, ao adultério, força para dizer não às drogas, ao homossexualismo, ao lesbianismo, ao roubo, à mentira, à confusão, à ganância, todo tipo de pepino, de problema. O poder do Espírito, a presença do Espírito Santo veio trazer, criar em você um tabernáculo para Deus. Um tabernáculo para Deus. Sabe o que é isso? Agora você pode falar direto com o Pai, o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo te ouve, Ele te dirige, Ele te orienta, aleluia, Ele te dá graça, Ele te abençoa, Ele te aquece, Ele te abraça, Ele te sustenta, Ele te ouve, Ele te entende, Ele te compreende, e Ele ministra nas suas fraquezas. É para isso mesmo. É casa de Deus, diz, casa de Deus. Diga, eu sou habitação do Eterno, morada do Espírito Santo, o Consolador. Abra bem a sua boca e diga, pelo amor de Deus, diga, o Consolador habita em mim. Eu não estou só, jamais. O Espírito Santo habitando em você é a segurança de que você vai para o céu, que você é morador do céu. Olha para mim, isso tem que implicar em uma vida de serviço, porque se a salvação fosse só para a gente aceitar Jesus e está resolvido o problema da vida eterna, da eternidade, a gente poderia então, acabou de aceitar Jesus e morreu, foi para o céu. Então por que Deus nos deixa nessa terra, pastor? Por que Deus te deixa aqui, ô bonito? Para cumprir um propósito. Deus nos deixa nessa terra para um propósito: produzir frutos que glorifiquem ao seu nome. Ser tu uma bênção, porque Deus quer que a graça que você recebeu alcance outras pessoas. O que eu quero dizer, igreja, é que nós precisamos decidir amadurecer. Nós não podemos ficar nos mesmos problemas, nos mesmos pecados, nas mesmas guerras, nas mesmas falhas, nas mesmas indisciplinas. É tempo! E nós somos a igreja do tempo do fim. Precisa entender. Agora já estou inventando uma terceira onda, que diz que é a que vem da Índia. O propósito é meter medo mesmo. Nós precisamos romper de uma vez com todas, com tudo aquilo que nos afasta de Deus, e andar no poder de Deus, na presença de Deus, e sermos instrumento de Deus, para tirar os nossos amigos e os nossos irmãos do caminho das trevas, da perdição eterna. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, seu namorado, sua namorada, gente boa demais, mas gente boa não entra no céu, só por ser gente boa. Só entra nos céus que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Assim como na festa da Páscoa, tomamos posse de que somos libertos da escravidão do pecado. Assim também devemos tomar consciência de que agora o Senhor deseja a nossa libertação para servi-lo. Isso mesmo. Se Deus estivesse interessado somente na nossa vida eterna, eu repito, bastaria que nos convertêssemos hoje e morrêssemos amanhã. Do contrário, por que estaríamos celebrando a cada ano nosso aniversário de conversão? Deus quer filhos maduros. Você pode dizer isso? Deus quer filhos
maduros. E por isso Ele nos presenteia com os dons do Espírito Santo. Preste atenção, Ele te deu o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu sou templo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo gera fruto em mim. Diga, o Espírito Santo gera fruto em mim. Quais são os frutos? Paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança, alegria. Falou tudo? Falou mansidão, bondade? Ok. Longanimidade, alegria, amor, paz. Ok. Mas tem outra coisa que Ele faz. É que Ele outorga, Ele coloca, Ele deu dons espirituais. O que é isso? Dádiva, graça, autoridade espiritual para agir em seu nome, para operar em seu nome. Aleluia! E esses dons nos capacitam a servir. Portanto, resumindo, a festa de Shavuot é uma ordenança do nosso Deus. É uma grande bênção poder celebrar a festa, principalmente quando se tem em mente que, primeiro, é um tempo de celebrar, clamar, receber de Deus o fruto do Espírito, que nós falamos aqui várias vezes: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, fé e mansidão. É também a festa do Espírito Santo, porque sem Ele, nossa obra seria morta, e seríamos simplesmente membros de mais uma religião qualquer do mundo. Na Páscoa, lembramos o nosso novo nascimento no Messias, mas em Shavuot, em Pentecostes, alegramos-nos pelos primeiros frutos da nossa conversão. O fruto do Espírito, do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais, da nossa mudança de atitude, do nosso aperfeiçoamento do caráter. Celebrar Shavuot é reivindicar que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, a qual nos revela cada vez mais a pessoa do Messias sendo formada na nossa vida. Na festa da Páscoa, nós nos libertamos de algo que nos prendia no mundo, o pecado. Em Shavuot, em festa da colheita ou Pentecostes, nós nos libertamos para servir a Deus. A nós, como a noiva do Messias, sendo embelezada e ataviada pelo Espírito Santo, só nos resta o caminhar seguro, na esperança daquele dia em que todos nós o veremos face a face na celebração das bodas do Cordeiro, e ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Que coisa gloriosa, Jesus olhar para você e dizer: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Nós devemos viver diariamente na plenitude do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 47 é o modelo. A igreja vivia assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Vidas são ganhas. A palavra de ordem é: cadê os frutos? Olhe para suas mãos. Cadê os frutos? Fruto, caráter, mudança de vida. Fruto, vidas. Quem você levou a Jesus esse ano? Quem você levou? Amém. Ele foi a Jesus. Aleluia. Uma criança. Dos tais é o reino dos céus. Quem você levou? Tem levado? A presença de Deus. Em Pentecostes, a igreja é convidada a andar no poder do Espírito de Deus. Eu tenho alguns desafios a fazer. O primeiro deles é: eu estou decidido
a que os frutos do Espírito se manifestem na minha vida. Pode vir ao altar e nós vamos orar por isso. Segundo, eu estou decidido a ser batizado pelo Espírito Santo. Eu preciso dessa bênção. Terceiro, eu estou decidido a frutificar para a glória de Deus Pai, que os dons do Espírito Santo se manifestem na minha vida.